todos. Hoje apresentarei o Clube do Livro. Meu nome é Deise Eveline Santos Souza, sou R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e esta é uma apresentação como parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O assunto a ser visto hoje é Anormalidades das Veias Pulmonares, um capítulo do livro Heart Disease, do Morse e Adams. Bom, ao longo da aula, vamos perceber que as anormalidades das veias pulmonares, elas variam amplamente em seu espectro anatômico, apresentação clínica, evolução e tratamento. Elas podem ser categorizadas como conexões anômalas, drenagem anômala com conexões normais, conexões estenóticas e número anormal de veias pulmonares. Nas conexões e drenagem anômalas, uma ou mais veias pulmonares podem se conectar de forma anormal a uma ou mais veias sistêmicas. Então, é dito conexão anômala total, quando todas as veias vão se conectar de forma anômala, e quando uma ou mais, mas não todas, se conectam dessa forma, é chamado de conexão anômala parcial das veias pulmonares. Interessante frisar que a conexão anômala, ela pode ser dada concomitante à drenagem anômala. Contudo, a drenagem anômala, ela também ocorre na presença de conexões venosas pulmonares normais. Quando todas as veias pulmonares drenam de forma anormal para o átrio direito, é dito drenagem anômala total das veias pulmonares. E quando apenas algumas drenam de forma anormal para o átrio direito, é chamado de drenagem anômala parcial. As conexões estenóticas, por sua vez, também podem ocorrer em uma ou mais veias pulmonares ou na veia pulmonar comum. As veias com conexões normais podem apresentar estenose, né, e representar até mesmo um corte atriato. Nesse tipo de obstrução, que é produzido pelas veias de conexões normais, elas impedem o retorno venoso pulmonar que chega ao átrio esquerdo, diferente das conexões das veias conectadas anormalmente, que podem ficar estenosadas e resultam em obstrução ao retorno venoso pulmonar, já no átrio direito. Com relação ao número anormal de veias pulmonares, normalmente tem-se 2 veias pulmonares à direita e 2 à esquerda. A variação mais comum é a presença de uma única veia pulmonar, seja ela do lado direito ou esquerdo, com prevalência aproximada de 24%. Uma única veia pulmonar comum, geralmente sem estenose, ocorre quase que exclusivamente nos casos de heterotaxia visceral associado com asplenia. Também é possível ter um número aumentado de veias pulmonares normalmente conectadas. Quando um número anormal de veias pulmonares existe, isso não impõe nenhuma desvantagem fisiológica. Agora, em relação aos aspectos embriológicos. Então, no embrião humano, os primórdios do pulmão, laringe e árvore traqueobrônquica, elas são derivadas de uma divisão que ocorre na porção anterior do intestino. À medida que essa progressão ela vai acontecendo, a diferenciação pulmonar vai progredindo, parte do plexo esplânico forma um leito vascular pulmonar. E a gente percebe que nessa fase ainda não tem conexão direta com o coração. Já na figura B, que ocorre mais posteriormente, as veias pulmonares intraparenquimatosas vão conectar com o átrio esquerdo, estabelecendo uma conexão com a veia pulmonar comum. E é identificado um vaso, né, que drena para o plexo pulmonar e entra na porção superior, na verdade, na porção sinoatrial do coração. Quando a conexão direta com o coração é estabelecida, as comunicações iniciais, elas, em sua maior parte, começam a desaparecer. O leito vascular pulmonar começa a drenar, então, através de 4 veias pulmonares. Em C, percebe-se que a veia pulmonar comum, ela é uma estrutura transitória por um processo diferencial. Ela é incorporada no teto do átrio esquerdo e, como arranjo final, percebe-se 4 veias pulmonares individuais que vão se conectar de forma separada ao átrio esquerdo. O desenvolvimento imperfeito da veia pulmonar comum vai fornecer a base embriológica, basicamente, da maioria das anomalias das veias pulmonares, que é o que a gente vai perceber agora. Então, quando ocorre a atresia precoce da veia pulmonar comum, enquanto as conexões venosas pulmonares sistêmicas ainda estão presentes,
a gente percebe a formação das conexões anômalas parciais e totais. Na conexão anômala parcial, percebe-se uma falha de conexão entre uma ou mais veias pulmonares com as veias pulmonares ou veia pulmonar comum. Já em B, que representa a conexão anômala total, ocorre uma falha na conexão entre o plexo venoso pulmonar com a veia pulmonar comum. Em B, também se percebe essa região de confluência venosa pulmonar horizontal, que drena para a veia vertical até a veia inominada esquerda. Já nos casos de atresia tardia da veia pulmonar comum, pós obliteração das conexões pulmonares sistêmicas, gera uma anomalia chamada atresia da veia pulmonar comum. Nesse tipo de alteração, as veias pulmonares individuais elas vão desembocar em um vaso que não tem saída, né? Ou seja, não tem conexão direta com o átrio esquerdo. Já na estenose da veia pulmonar comum, há o surgimento do que a gente chama de córtere atriatum. No defeito do seio venoso, existe um shunt a nível atrial ou suparatrial, mas não se caracteriza como uma CIA. Não envolve fossa oval, nem septo primo, nem septo secundo. Eles sempre vão estar associados à drenagem de algumas ou de todas as veias pulmonares, diretamente na veia cava superior à direita ou para o átrio direito. Mas as veias pulmonares normalmente estarão conectadas ao átrio esquerdo. Nos defeitos do seio venoso, o defeito verdadeiro, ele pode ser de dois tipos. Um que é da parede comum entre a veia cava superior à direita e a veia pulmonar superior direito, que é chamado de defeito do seio venoso do tipo de veia cava superior, ou então da parede do átrio direito e as veias pulmonares direita superior e inferior, que é denominado defeito do seio venoso do tipo atrial direito. Agora eu vou enumerar algumas das principais alterações das veias pulmonares. Inicio com a conexão anômala parcial das veias pulmonares. Ela tem uma ampla variedade em relação à anatomia, mas em A gente percebe o tipo em que há a conexão anômala das duas veias pulmonares à esquerda, interligada à inominada à esquerda, e as veias pulmonares direitas já vão drenar diretamente e corretamente aqui no átrio à esquerda. Em B, existe a conexão anômala aqui das veias pulmonares esquerdas, que vão drenar no seio coronário. Em C, a conexão anômala vai ser já à direita, né, que vão drenar aqui na veia cava inferior e vão estar associados a uma hipoplasia da árvore brônquica à direita. Nesse caso, ele é chamado de síndrome de cimitarra. O distúrbio fisiológico fundamental na conexão anômala parcial das veias pulmonares será o aumento do fluxo sanguíneo pulmonar como consequência da recirculação do sangue oxigenado pelos pulmões. Aqui, os fatores que determinam o estado hemodinâmico incluem o número de veias que estarão conectadas de forma anormal, a área transversal do leito vascular pulmonar com a drenagem anômala, o local das conexões anômalas, se há ou não a presença da CIA e o tamanho delas. Na fisiologia, a gente avalia se ela é associada com um septo atrial íntegro ou não. Se o septo atrial for íntegro, a conexão venosa parcialmente anômala vai ser a única alteração encontrada. Então, a pressão do átrio direito vai ser menor do que a do átrio esquerdo. Então, enquanto houver resistência vascular pulmonar e ela permanecer igual em ambos os pulmões e não houver estenose arterial pulmonar, o fluxo sanguíneo ele vai ser maior no pulmão que estiver conectado de forma anormal. Já no tipo que é associado com a comunicação interatrial, se a CIA for pequena, o estado hemodinâmico vai se assemelhar à conexão anômala parcial com o septo intacto. Já se a CIA for ampla, vai se assemelhar a um quadro de CIA não complicado. O shunt que ocorre da esquerda para a direita, ele pode ser grande, e o resultado da drenagem anômala da maior parte do sangue do pulmão, que é conectado de forma anormal, e a drenagem anômala de metade de mais de sangue do pulmão conectado anormalmente acontece nesse tipo de situação. Em relação às características clínicas, os sintomas eles serão incomuns na infância, podendo ocorrer dispneia, a cianose também será incomum. Quando o septo interatrial está intacto, o desdobramento da segunda bulha ela não é tão nítida e pode haver variação normal de desdobramento com a respiração.
pode haver um sopro de fluxo pulmonar e um sopro diastólico de fluxo tricuspídeo também pode estar presente. O eletrocardiograma geralmente será normal, pode ter um traçado de R com ou sem onda S, e também pode haver P invertida em D3, se houver defeito do seio venoso. Na radiografia, ela vai revelar uma imagem que é compatível com o aumento do fluxo sanguíneo pulmonar e dilatação do ventrículo direito. As características distintivas dependem do local de conexão anômala e ao surgimento da imagem em boneco de neve. O eco vai se basear na demonstração da conexão entre uma ou mais veias pulmonares com a veia sistêmica. O tamanho e o curso das veias pulmonares individuais devem ser determinados. A conexão e a drenagem da veia pulmonar superior e inferior direita e superior e inferior esquerda devem ser demonstrados de forma inequívoca. E a presença de sobrecarga do volume direito, manifestada com o achatamento do septo ventricular durante a diástole, pode ser uma pista para o diagnóstico, mas não é um achado característico. A ressonância, ela vai ser útil para a avaliação das anomalias venosas pulmonares, também permite o delineamento do curso, das conexões, das drenagens das vias pulmonares, independente do tamanho da criança ou da janela acústica, e também ela gera uma capacidade de medir as consequências hemodinâmicas, né, de conexões, de drenagens. O cateterismo, ele não vai ser o exame diagnóstico, mas ele pode ser útil, pode ser utilizado nos casos de suspeitas de hipertensão pulmonar associada. Também é indicado para ocluir as colaterais aortopulmonares, como na síndrome de cimitarra. O tratamento cirúrgico, ele vai ser indicado quando os pacientes apresentam evidências de hiperfluxo pulmonar ou de insuficiência respiratória. São principalmente indicados nos pacientes com mau posicionamento do septum primo, com drenagem parcialmente anômala das veias pulmonares para o átrio direito, nos casos de defeito de seio venoso, nos casos de pacientes com conexão anômala parcial para a veia cava inferior ou das veias pulmonares esquerdas para a inominada. Agora abordando a conexão anômala total das veias pulmonares. Também possui uma variedade em anatomia. O tipo supracardíaco, a gente percebe que as veias pulmonares direita, ou melhor, esquerdo e direito, primeiro vão drenar numa área de confluência venosa pulmonar que fica atrás do coração, e depois para uma veia vertical, para a veia inonimada, e daí então chega aqui no átrio direito. A anatomia do tipo cardíaco, essa confluência, ela drena aqui dentro do átrio direito, através do seio coronário. Na infradiafragmática, a confluência, ela drena de forma descendente vertical, para a veia porta ou para as veias hepáticas, e daí então para a veia cava inferior e átrio direito. E existem as conexões do tipo mista, que são as combinações de diferentes tipos. De forma macroscópica, independente desses tipos de anatomia, haverá hipertrofia do ventrículo e do átrio direito e dilatação da artéria pulmonar. É importante citar os locais anatômicos que podem ocorrer a obstrução à drenagem venosa pulmonar, porque vão influenciar no estado hemodinâmico e nas características clínicas. Elas podem ocorrer a nível de septo interatrial. Então, os pacientes que apresentarem grandes defeitos vão sobreviver por muito mais tempo, né, do que aqueles com aberturas mais restritas, e também pode ocorrer a obstrução a nível de canal venoso anômalo, sendo ou veia porta ou em uma de suas tributárias, né? Então, os sinusóides hepáticos, eles vão se interpor no canal venoso pulmonar e resultar em aumento da resistência do retorno venoso pulmonar. Na fisiologia, as características fisiológicas vão depender principalmente da distribuição do sangue venoso, que é do tipo misto, entre as circulações pulmonares e sistêmicas. Então, a gente percebe aqui que no átrio direito, ele vai receber sangue tanto das veias pulmonares, que é oxigenado, quanto da veia cava superior, que é desoxigenado. Então, aqui é dito como um sangue misto. O estado do septo interatrial, aqui embaixo, vai ser de fundamental importância nessa distribuição, porque aqui vai haver a passagem de fluxo do átrio direito para o átrio esquerdo. Então, quando ocorre esse tipo de situação, existe um aumento
de pressão atrial à direita, que vai resultar em elevação de pressão e congestão em ambos os circuitos venosos. Se for o caso de não haver obstrução de drenagem venosa pulmonar, o retorno venoso pulmonar ele vai ser em grande quantidade e vai haver uma redução mínima de saturação do oxigênio. Então, esses pacientes vão apresentar uma diferença de saturação muito baixa. Já se houver obstrução à drenagem venosa pulmonar, o retorno venoso pulmonar ele vai ser em pequena quantidade, né? Então, vai receber menos sangue oxigenado. Então, esses pacientes vão apresentar uma cianose mais importante. Então, as manifestações clínicas desses pacientes vai depender se houver ou não obstrução venosa pulmonar. Nos pacientes sem essa obstrução, logo ao nascer, eles vão ser geralmente assintomáticos. Nas primeiras semanas, podem manifestar sintomas como taquipneia e dificuldade em se alimentar. Aos 6 meses, apresentam infecções respiratórias de repetição e insuficiência cardiorrespiratória, e 75 a 85% deles vão morrer até 1 ano de idade, sendo que a maioria até os 3 primeiros meses de vida. O eletrocardiograma desses pacientes vão apresentar onda P elevada, principalmente devido à sobrecarga do átrio direito, desvio do eixo para a direita pela hipertrofia do ventrículo direito e bloqueios de ramos. No raio-X, será observado o aumento do fluxo sanguíneo pulmonar e aumento das câmaras direitas, né? Além de uma artéria pulmonar mais proeminente. No ecocardiograma, ele vai evidenciar justamente essas dilatações das câmaras direitas e o septo atrial ele vai tender a ser curvado um pouco mais para a esquerda. Já nos pacientes com obstrução venosa pulmonar, os sintomas já vão aparecer nas primeiras 12 horas de vida. E uma vez iniciados, a progressão ela é muito rápida, para dispneia, dificuldade na alimentação e insuficiência cardiorrespiratória. E o óbito vai ser mais precoce. Acontece nos primeiros 2 dias a 4 meses e meio. Os achados cardiovasculares nessa manifestação já vão ser mínimos. O coração, ele geralmente não vai estar aumentado, não vai apresentar elevação do ventrículo direito na radiografia. O sopro cardíaco geralmente vai estar ausente e, quando presente, vai ser um sopro de ejeção sistólica um pouco mais suave. Contudo, é um pouco mais frequente a hepatomegalia e o edema. O eletrocardiograma também vai evidenciar um átrio direito aqui de tamanho normal. Pode haver desvio do eixo para a direita. A área cardíaca aqui também vai ser normal, tá? A diferença é que nos campos pleuropulmonares vai evidenciar marcações vasculares pulmonares anormais, que vão ser caracterizadas por densidades difusas e pontilhadas que formam um padrão reticular, que vai se espalhar a partir das regiões hilares. O tratamento, ele prevê ser corretivo o mais rápido possível. Deve-se otimizar a ventilação mecânica, o suporte inotrópico, diurese, a correção de acidose e outros problemas metabólicos. A septostomia atrial com balão ou com lâmina pode ser utilizado como uma medida paliativa, contudo, não parece ser apropriado porque atrasa o procedimento definitivo. Outra alteração das veias pulmonares é a estenose da veia pulmonar comum, representado principalmente pelo corte atriatum. Aqui, as veias pulmonares, elas entram em uma câmara venosa pulmonar que vai se abrir no átrio esquerdo através de uma abertura estreita. Resumindo, os átrios, eles serão divididos por uma membrana, tá? Que vão provocar uma divisão intraatrial. As veias pulmonares aqui em cima vão drenar em uma câmara mais proximal, tá? Que é póstero superior. E a válvula mitral aqui embaixo e o apêndice atrial esquerdo vão estar presentes em uma câmara mais distal, que é antero-inferior. Aqui a gente tem algumas variantes, né? No primeiro tipo, as veias pulmonares direito e esquerdo drenam nessa câmara mais superior, atravessam um orifício presente nessa membrana interatrial e caem na porção mais inferior, ainda dentro do átrio, que é uma câmara que é chamada de câmara verdadeira. Em B, o defeito, ele ocorre como o efeito clássico, mas existe uma área de descompressão para o átrio direito. No tipo C, a descompressão ela ocorre para a veia inonimada. Em D, a gente percebe 2 falhas aqui no septo interatrial, mas o sangue ele cai de forma efetiva aqui na segunda câmara à esquerda. Em E, essa
pressão ocorre a nível da veia vertical para as veias portas e hepáticas. Em F, é chamado de córtere atriatum parcial ou subtotal. As veias à esquerda drenam de forma efetiva, de forma normal, no átrio à esquerda, enquanto que as direitas, elas passam por essa câmara rudimentar, vamos assim dizer. Em G, é também chamado de córtere atriatum subtotal, em que as veias pulmonares direitas, juntamente com o retorno venoso, caem inicialmente na veia inonimada. E em H, as veias pulmonares esquerdas drenam de forma igual e as direitas caem aqui na região no topo do átrio à direita. A fisiologia geral, ela perpassa não haver uma via alternativa para o sangue venoso pulmonar e a existência de uma abertura estenótica na membrana interatrial que divide a câmara venosa pulmonar do átrio esquerdo. Isso vai resultar, de forma geral, em uma elevação da pressão na primeira câmara, que é transmitida às veias pulmonares. Em relação às características clínicas, a maioria dos pacientes vão apresentar sintomas logo nos primeiros anos de vida. Geralmente vão apresentar histórias de falta de ar, infecções respiratórias frequentes e pneumonia. Sinais de hipertensão pulmonar, que incluem um componente pulmonar mais alto da segunda bulha, elevação do ventrículo direito e clique de ejeção sistólica pulmonar, são características clínicas dos pacientes que possuem córtere atriatum. O sopro cardíaco habitual vai ser do tipo sistólico suave, que é soprado ao longo da borda external esquerda. Os estertores pulmonares serão frequentes e a insuficiência cardíaca direita vai ser comum nos pacientes graves e não tratados. No ecocardiograma, é possível observar a dilatação do átrio direito, do ventrículo direito e da artéria pulmonar. É uma condição que se assemelha a uma outra comorbidade chamada de anel estenosante supravalvar do átrio esquerdo. Nessa condição também é observada uma outra lâmina dentro do átrio esquerdo. Contudo, no córtere atriatum, essa membrana ela é mais curvilínea e tem um aspecto de biruta. No eletrocardiograma, observa-se onda P elevada e desvio do eixo para a direita. Já o raio-X vai refletir a obstrução venosa pulmonar, com marcações pulmonares reticulares finas que vão se espalhar a partir do hilo pulmonar e envolver os campos pleuropulmonares inferiores. Além disso, vai evidenciar o aumento da artéria pulmonar principal, hipertrofia ventricular direita e sinais de aumento do átrio esquerdo. Essa é a referência do livro. Obrigada.